Olá, estudantes do Terceirão, sejam bem-vindos para mais essa aula do Terceirão aqui, uma aula de física, e vamos falar um pouquinho sobre a matriz elétrica brasileira. E aí, nessa aula sobre matriz elétrica brasileira, a gente vai discutir aí a habilidade do currículo paulista, tá ok? Nós vamos identificar e caracterizar os diversos processos na produção de energia elétrica. Esta aula, ela está baseada aí no nosso material Aprender Sempre, né? Que a gente batizou aqui de AS, né? É a aula 1, 2 e 3 aí, né? Que discute a matriz elétrica brasileira com esse objetivo de aprendizagem aí. Nós vamos entender a vantagem e desvantagem de cada uma matriz elétrica aí, né? A gente vai interpretar gráficos e tabelas, né? Nós vamos considerar alguns aspectos sociais e econômicos relacionados a esse tema. Professor, né, aí no material Aprender Sempre, né, você teve que adaptar para sua aula aí, não foi? Porque tem aí um seminário para fazer, uma pesquisa para os estudantes fazer, né? Então aí na aula o professor teve que adaptar, aqui também não tinha como eu fazer um seminário. Aliás, né, eu até podia fazer um seminário com esse... Não é um espantalho, né? É o Giba que está aqui do meu lado. Fala! Podia fazer um seminário contigo, né, Giba? Beleza. Ele fala assim, né, como se fosse bonito, cara. Bonito pra caramba, né? Mas Vem que dói! Olha, eu tô aqui. Fala, meus estudantes queridos, professores aí. Mais uma aula show aí, matrizes energéticas brasileiras. Olha que beleza, hein? Ô, Giba, você Tá com explicou que a cabelo sua arrumado. feiura, na verdade, é reflexo da minha, é isso? Você tem um cabelo arrumado, né? Vestido, sapato Obrigado. novo, sapato importado. Obrigado. Tá vendo aí, ó? A camisa aí, o último estilo. Tá vendo aí? Beleza, hein? Ai, Giba. Isso que é o pessoal da física. Muito bem, então aí a gente discutiu um pouquinho. Aí do câmera vai dando um look aqui na gente ainda, né? Pra deixar mais constrangido pra ainda. mostrar. Não basta o Giba falar, né? Pra mostrar Tem que mesmo. constranger, né? Bom, então voltando lá para a atividade do AS, né? Você deve ter aí adaptado, que também já adaptou. Então a gente vai fazer assim, nessa aula nós vamos discutir aí um pouquinho sobre a matriz energética brasileira. E aí vamos ler alguns gráficos, discutir essa informação localizada no gráfico. Na próxima aula, nós vamos falar das tecnologias associadas a cada uma das transformações. Vamos fazer uma aula experimental, porque na próxima aula o Giba não estará aqui conosco, o Giba estará de férias lá em Acapulco ou Havaí. Chapolin Colorado. Aí, na próxima aula, nós vamos fazer uma aula com bastante atividades experimentais, né? E depois a gente discute, então, os aspectos sociais, econômicos aí relacionados a essas matrizes, tá ok? Então, a gente já está vendo o que nós vamos ver aí no futuro. Mas e hoje, vamos fazer uma análise gráfica então, né, Giba? Vamos começar aí uma Isso. aula com uma atividade então, né? Bacana. Tenho essa atividade aí que a gente coloca de levantamento aí para os nossos estudantes e professores. Observe aí bem o gráfico, estudante. Essa é a base aí, né, a fonte energéticas do nosso país, a matriz energética. Veja aí se ela é bem explorada, ok? Discuta aí se ela está sendo bem explorada no seu ponto de vista, olhando a informação gráfica, localize no gráfico essa informação e diga: as fontes energéticas são bem exploradas? 2 minutinhos para a galera aí, gente. Legal, bacana.
participação dos nossos estudantes, o pessoal aqui com a gente aqui. Perguntar se minha barba é barba Carvão? ou é carvão? É carvão, né, Giba? Ah, aqui é barba braba. Aqui é barba 100%. O pessoal aqui com a gente falou que não, ó, não é em peso, hein, Fábio? Não, não, não. O pessoal aqui também da escola aqui, Orlando com a gente, de jeito nenhum. No Brasil, infelizmente, não, né? O professor Aparecida que começou com a gente, né? Não apenas aqui, a aluna Bianca também participou, falou que não, da escola José Nogueira. Eólica e solar tem muito a nos oferecer, o professor Carlos falando aqui, né? A mãe colocou, não, a solar que seria a melhor fonte, não usamos praticamente nada, né? Somos dependentes de hidrelétricas, né? A Nelma comentando com a gente aqui. Na questão da energia eólica. A eólica e a solar poderia ser maior, né? Aí que beleza, está bem dividido em divididos percentuais, né? Só que aí tem a questão da porcentagem. Poderia aumentar as fontes renováveis de energia, como eólica e biomassa. O professor Eliseu aqui falou pra gente aqui com relação ao investimento, né? Escola Carista também. Hidráulica consome muito. Os alunos do Alice Vilera também. Solar não é bem explorada. Professor aqui, a Velane. Poderia utilizar mais solar e eólica. O Brasil precisa investir mais em energia eólica, solar, derivados, né? A questão dos derivados de carvão, né? Professor Manuel aqui, boa noite. Pessoal do terceiro ano aqui da Escola Fernando de Itacoacetuba com a gente. Não, todas, né? A questão da investimento, né? Que beleza. Aluno do terceiro ano também, de Valdemar Santo Salgado aqui também com a gente. A maioria não, tem que investir mais em eólico, o pessoal solar tem que investir mais. Boa, né? E a análise apenas do gráfico, né? Olhando o gráfico aí, a gente está fazendo uma análise do gráfico, né, estudantes? E aí esse gráfico é de 2008, tá, estudante? Então ele está pouco diferente dos dados atuais, que ainda não está divulgado, todos, né, pelo menos. Então esse gráfico é de 2008. E você dá uma olhadinha, por exemplo, né, estudante, que esse em laranja, né, corresponde aí, ó, a 65% da matriz energética brasileira, né? Então, a matriz energética, mais da metade da nossa fonte de energia elétrica é base hidráulica, né? O potencial hidráulico explorado. Olhando nesse gráfico, a gente pode até falar, bom, metade da fonte energética, ela é renovável, né? Sim. Né? Corresponde aí a um potencial renovável, né? Sim. Mas será que isso significa que o Brasil está explorando bem? Bom, a gente está vendo agora que a gente corre o risco de sofrer um apagão, e isso já aconteceu, hein? Né? Os professores comentem aí com seus estudantes. Estudante, pergunte aí para os seus pais sobre se já teve apagão aqui na nossa cidade, né, em 2001. Né, se não me engano, em 2001 a gente passou por uma situação assim, né? 2009 também teve ameaças disso e agora a gente está... Então isso não é algo assim, que não possa ocorrer. Pode ocorrer sim, né? A gente tem uma dependência do potencial hidráulico e essa dependência do potencial hidráulico, ao passar por período de escassez de chuva, leva a isso, né? Você olhou que a fatia, estudante, correspondente a solar é bem fininha? Por isso que levou alguns comentarem aí, né, que é pouco explorada, né? Então, se você olhar, então, né, do 100% de energia da nossa matriz, né, uma porcentagem bem pequena é solar, uma porcentagem pequena, mas maior que a solar, é a eólica, né? E poderiam ser melhores exploradas, né? No entanto, ainda tem os fatores de dependência climática, mas isso é outra problemática que a gente vai discutir, né? Sim. Bom, a gente não depender só do regime de chuva, depender também do regime de sol, né? Ou de insolação, do regime de ventos, todas essas coisas poderiam diversificar aí a nossa matriz, né? Bacana, né? Tem uma noção aí como é que seria, né? Que tem que ter mais investimentos em outras solar, fontes, eólica. Né? É isso aí. Então, parabéns, estudantes, pela análise do gráfico. Olhando só para o gráfico, você pode tirar essas conclusões, né? E por que o Brasil optou pela hidráulica, né? Essas discussões serão mais futuras, né? Mas a gente está analisando o gráfico, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre energia e sociedade, né? A gente reconhece aí no seu material Aprender Sempre, né? Tem um texto falando sobre a matriz elétrica, né? Que é esse conjunto de fontes de energia que são destinadas para geração de energia elétrica, né? Isso aí é o texto extraído aí desta aula no material Aprender Sempre, tá ok? Então aí você pode entender aí como uma parte da energia, né, disponível, a gente já viu matriz energética, agora disponível para a geração de energia elétrica. E pensando em energia elétrica, né, Giba, tem uma pergunta aí, Giba. Muito bacana, hein? E aí eu vou fazer essa pergunta não só para os estudantes, é para você, Giba. Estudante, pensa aí, você e o Giba pensa aqui comigo. Giba, o que você fez hoje, Giba, que não depende de energia elétrica, hein? Então, hoje, por exemplo, que não depende... Quando a gente tocar um instrumento musical, né? Toquei um instrumento musical, né? Uma zabumba aí,
pessoal do segundo ano, primeiro ano viu, né? Não depende de Não energia depende elétrica. de Né? energia elétrica. Bom. É lógico que depende para transmissão, para chegar a imagem. Mas se eu tô aí em casa tocando lá, Então, pode tocar acabar a instrumento luz. é uma coisa que não É. depende de energia elétrica. Tinha né? acabar a luz Boa. aí, não tem mais Wi-Fi, eu tava tocando aí tranquilamente. Bom, talvez a leitura, né, Giba, tem uma coisa que não depende necessariamente de energia elétrica, né? Diretamente da energia elétrica, né? Mas são poucos os casos, né, os hábitos nossos que hoje não dependem da energia elétrica. Já imaginou, estudante, se agora mesmo acabasse a energia elétrica na sua casa, como a gente diz, acabasse a luz? O pessoal tá colocando aqui, ó, comida, caminhada, né? O José Fran falou aqui, caminhada com o meu cachorrinho, o professor Rubens, brinquei com a minha filha, Legal, são coisas. né? A pessoa Paula aqui, andar. Pode jogar bolinha de gude, rodar peão, né? Isso, São plantei opções. uma árvore frutíferas, né? O professor Maratum aqui falando com a gente, né? Tem então várias, ó, exercício de flexão de barra, cozinhar, né? Fogão a lenha, questão a fogão a gás. Bem. Olha, bastante interação com a gente, os professores Mas em aqui. geral, né, Giba, a nossa vida, a gente depende da energia elétrica. Para estudar hoje, você está precisando de energia elétrica, né? Hoje, você, principalmente nessa época do ano que a gente não imagina o banho sem energia elétrica, né? Aí tem até um texto extraído aqui para a gente discutir um pouquinho, que está discutindo sobre isso, né? Olha, esse texto aí fala um pouquinho sobre isso. Atualmente, né, é crescente a demanda, né, num país desenvolvido, né? A demanda aí por energia elétrica. Né? Se você pensar no desenvolvimento tecnológico, científico, a demanda de energia elétrica ela é crescente na atual sociedade, né? Olha essa própria imagem aí no fundo, dá para reconhecer isso nela, né, Giba? Essa imagem tem lugares, é a terra à noite, né? Você observa que existem lugares em que você tem iluminação, né? Dá para ver aí as luzes artificiais. E essas regiões coincidem, não é uma coincidência, né? Elas estão localizadas em lugares mais desenvolvidos, né? Tenta reconhecer na Terra aí, ó, lugares menos desenvolvidos, eles estão escuros, né? Fora as partes aí, claro, isso, estão né? sob o mar, né? Com a Mas as cidades desigualdade mais social também né? revela isso, né? Então não dá para desatrelar o rumo que a gente tomou, né? A gente está tomando rumo ao desenvolvimento tecnológico, isso vai demandar mais energia, então a gente precisa pensar. Mas no meio do caminho, Giba, pode acontecer o quê? Tem uma pedra. Tem um... Eu pensei no poema. Poema, você pode ler um poema sem estar com energia ali diretamente relacionada, né? Tá certo. Bacana. O Giba Drummond agora, né? Drummond. Tinha um Giba no meio do meu caminho aqui, né? Ô, Giba, mas a possibilidade de perder, isso pode levar a alguns sentimentos nossos, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Sim. E aí nessa fase que nós estamos aqui, rumo ao fim do bimestre, né? A gente está trabalhando algumas habilidades sócio. Eu preparei uma enquete para trabalhar as habilidades socioemocionais aí na nossa enquete. Então, ó, vamos pensar na possibilidade de faltar energia elétrica, né? Isso desperta alguns sentimentos, não desperta? Eu coloquei 3 na enquete, mas pode despertar outros. Então, quem está na enquete, responde aí a enquete. Quem está aqui no chat, pode responder aí no chat para nós, né? Você que está com outros canais. Então, vamos lá, a primeira enquete aí, 30 segundos para você responder para nós. Vamos lá, tá aí, ó. Beleza. Pessoal aqui, ó, 39%, Fábio, estresse, né? Imagino. 27% frustração e 33% também, que bastante, desânimo. Então, aumenta o desânimo e o estresse. Então, dá um estresse, a pessoa desanima, fica estressada, porque a questão da... Então, é 1/3 para cada... Esses sentimentos aqui estão 1/3 de cada parte, é praticamente 1/3, né, das pessoas tem um desses sentimentos, né? O estresse, frustração ou desânimo, né? Então a gente reconhece um sentimento que a falta de energia elétrica pode despertar na gente, né? E isso não é legal, né? Não é bom, né? Não é legal. Pode gerar atrito, né? Imagina tá na família, ele fica estressado, que não tem energia elétrica, não tem Wi-Fi, né? Ou não tem aula do dia. Não tem nossa aula aí junto. Bom, então a gente reconhecendo esse sentimento, a gente precisa ali saber lidar com ele, né? Procurar talvez outras atividades, né? Como talvez aprender um instrumento musical, né? Ou de se dedicar à leitura de um livro para poder lidar com esses sentimentos negativos que vêm com a falta de energia, né? Mas uma outra enquete aqui, Giba, já que a gente falou um pouquinho sobre a possibilidade, né, de faltar, mas e para não faltar, né? Qual que seria aí o que a gente poderia relacionar para não faltar? O que precisa? Então, mais 30 segundos aí na enquete aí. Vamos lá, uma música para a galera aí.
iniciativa social 26%, mais responsabilidade 61%, né? Confiança 12%. Então, realmente a questão da responsabilidade aí no investimento, né, de novas fontes de energia, para que não falte, né, energia. Então, legal, né? A responsabilidade nossa individualmente, né? Parabéns, estudante, por essa escolha também, do consumidor, né? Isso. E da produção também, né? Que tanto quem tem a capacidade de gestão, né? Que está aí, né? Na dianteira desse tipo de serviços, né? Pensar nisso também, nós também, responsabilidade no uso, né? Isso. A iniciativa social também, né? A confiança também. Porque, vamos lá, gente, vai chover, né? Vai chover mais. Então também precisamos desses sentimentos aí, né? Ô, Giba, mas aí a gente também tem que lidar com essa terceira parte da enquete aqui, ó, Giba, porque a gente pode faltar, né? Pode faltar energia. E aí? Vai precisar de qual desses sentimentos aí, estudantes? Qual desses sentimentos vai ajudar você a lidar se faltar energia elétrica? Vamos lá, vamos ver. Olha que legal, é bacana, hein? Autogestão 31%, resiliência emocional, né? Essa palavra resiliência... Tá na moda, né, Giba? Tá na moda. Engajamento com os outros, 27%. Então, a resiliência foi aí o mais apontado por nossos estudantes, nossos professores. Então, né? é algo que precisa desenvolver, né, estudante? Talvez ler livros sobre esse tema, né? Discutir com outras pessoas sobre a resiliência emocional, sobre ser resiliente, né? Então, é importante discutir isso, porque a gente corre o risco de passar por essa situação. Então, você aqui já está se preparando, porque ó, neste momento da aula, estudante, é a inteligência ao seu serviço, né? Porque você está desenvolvendo conhecimento da ciência e está usando agora para o seu benefício também, pensar né? sempre positivo ali na hora, acabou, né? Não adianta estressar, não adianta, né, brigar, não adianta ter pensamentos, né, negativos, não adianta. Você tem que pensar ali positivo, ó, vai voltar, vou fazer outras questões que eu estava, né, que estava ali, que eu deixei às vezes passar. Então, aproveitar aquele momento, né, Fábio? Há outras possibilidades, né? Outras possibilidades, né? Que a gente pode aproveitar aí sem a energia elétrica, né? Isso aí, muito bom, né? Mesmo porque, estudante, ó, veja nessa imagem aqui, olha o que está acontecendo com o consumo. Esse é o gráfico, né? Aquele outro que eu tinha mencionado, eu falei 2008, né, Gil? Mas é 2018, né? Isso. Tá, da empresa de energia elétrica aqui do Brasil. Esse outro gráfico aqui é de 2003, né? Mas é um gráfico que está aí na apostila sua, estudante, né? No seu material. Você observa o salto que deram, por exemplo, né? Você olha na barra vertical, né? Que está aqui no eixo Y, né, o consumo em gigawatts-hora, então é unidade de energia. E ao longo dos anos, de 1975 até 2005, né, observa, por exemplo, né, que pensando nos consumidores residenciais, né, saímos de um pouco menos de 50 gigawatts-hora para 150 ali gigawatts-hora, né? Então triplicou o consumo residencial, né? E se você olhar a indústria, né, ela segue a mesma situação, né? Ao passo que a indústria melhora, desenvolve mais equipamentos. Veja, por exemplo, que eles saltaram aí de perto de 70 gigawatts-hora, né? Até 300 gigawatts-hora. Então, o aumento do consumo é muito isso até 2005, né? Ainda não tinha roteador, micro-ondas em todas as casas, no modo stand-by funcionando. Então, vai melhorando a tecnologia, a gente vai precisando aí, fazendo essa análise, né? Agora, tem essa atividade aqui, estudante, bater o olho, olhar o gráfico e analisar. Vou deixar um minuto para você na tela, essa atividade aí, para você fazer uma leitura desta imagem e discutir aí, né, dessas propostas, qual resultará num maior aumento na eficiência, porque os alunos já sabem o que é eficiência, né? Isso. E pensando na eficiência geral do processo. Dá uma olhadinha na imagem, eu sei que ela não está muito legal para ver no app, né? Mas faz um esforcinho aí, tenta verificar aí se você consegue chegar, qual alternativa é melhor aí dessas propostas para resultar no maior aumento da eficiência geral do processo. Um minuto para essa galera aí, hein?
Bacana, ó, o pessoal, a maioria aqui, ó, até formularam uma nova unidade aqui, o Gibavats. Olha aí, que beleza. Gibavates. Olha, a maioria é Ceifa. C. C aqui em peso. Tem até a aluna do Joana Helena aqui também, né, do terceiro A também colocou C. A escola Antônio Almeida também aqui colocou C, a Letícia. Ana Beatriz colocou C, a escola João Brasílio, Panorama C. Coloque aí na tela o nosso gabarito pra galera ir vendo enquanto o Giba comenta aí, né? C também, né? O professor Luiz. Aqui a escola Odilon também C. C, aluno da escola Então, estadual essa Álvaro aí. Simões C. Utilizar materiais com Que melhores beleza. propriedades condutoras nas linhas de transmissão, né? Para evitar perda na transmissão. Os alunos E da- lâmpadas né? fluorescentes nessa época, né? Porque a gente já viu aqui na aula também, né? Que hoje temos a Isso aí. tecnologia LED, né, Giba? É. Os alunos da Anguera também responderam C. O pessoal aí respondendo também, né, com a gente, né? O Muito professor bom. Orlando Giríbola, de Osasco, também colocou C. Márcio Ele que Teixeira. criou essa alternativa aí, do legal, Giba hein? Vats. É o Bibavá, o Gibavá, esse pessoal colocou aqui uma unidade nova, hein? Olha aí. Já virei unidade física, né? Essa habilidade, estudante, de olhar gráfico e analisar é muito importante, principalmente na resolução de exercícios dentro dessa temática, né? Esse gráfico está aí na sua apostila também, né? Você pode comparar, por exemplo, né? Analisar eles e chegar a algumas conclusões para você responder lá o exercício lá, né? Você vai comparar, por exemplo, a usina de Itaipu com a de Belo Monte, né? E verificar, por exemplo, o potencial que cada uma delas oferece, né? Ó, 14 mil megawatts contra 11 mil megawatts da Belo Monte, e comparar isso com a quantidade de área alagada, né? Com a área alagada de cada uma delas, comparar com outras, né? Ao longo aqui, né? É muito importante esse tipo de exercício, O né? análise de gráfico, análise de dados, né? Análise do... E olhar um gráfico e fazer as suas, né, conclusões, né? Tirar com algumas base nos conclusões. dados, qual é a conclusão que eu tiro com relação à leitura desse gráfico, né? E a gente está falando do terceiro ano do ensino médio, né? Que tem Enem, tem vestibular aí. Muito importante a análise disso. Nessa aula eu não importei os exercícios da AS para cá, né? Eu peguei alguns outros para ajudar a gente a discutir um pouquinho. Ó. Esse outro aí, Giba, eu acho que 30 segundos os estudantes conseguem olhar e chegar à resposta. Com certo? certeza. Mas vamos deixar um minuto aí, olha. Dá uma olhada nesse exercício aí, vamos deixar um minutinho para você aí olhar o diagrama e encontrar a melhor resposta aí entre essas alternativas aí, tá ok? Um minuto para você ler com calma, né? A pouca eficiência do processo de produção de eletricidade deve-se, sobretudo, ao fato de as usinas Olha, A, vamos lá. B ou C. Olha aí o Bora gráfico, lá. estudante. Passar nossos estudantes aí para a gente finalizar aí a aula de hoje. Alternativa C aí, os alunos também Eduardo, Aline, de Sérgio C, da Escola Prado IP, tiraram C também, alunos da Escola do Álvaro Simões escolheram C. C tá em peso aí, hein? Legal, né? Pode E aí, mostrar aí para os acertaram estudantes aí? o nosso gabarito aí, para ver se coincide, né? Bacana. Inicialmente estava aí atrás do Libras aí, né? Mas a gente sabe que depois some a imagem do Libras, aí deu para ver melhor a imagem, né? Legal. Legal aí, parabéns, né? Por essa. Você pode depois reassistir o vídeo, dar umas pausas aí nas atividades, né? Fazer as que estão aí no seu caderno, né? Não deixe de fazer elas. Não deixe de avaliar as nossas aulas, né? Comentar com a gente lá no Instagram, no @Minhas Aulas Online, no @GibaFísica, né? E aí também me despeço aqui do Giba, que está indo para Acapulco, né? Acapulco, me Tirar espera. umas férias O aí na outra Chapolin. semana. A gente vai convidar outra pessoa aqui para participar com a gente aqui. Giba, boas férias, professores. Até a semana que vem, estudantes e alunos. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fico com saudade de vocês, hein? Mas lá em Acapulco você entra na aula, hein, No Giba? Instagram lá, hein? Lá em Acapulco você entra na aula, começa com a gente.